No vídeo de hoje nós vamos falar sobre pedras para bancadas. Eu quero trazer aqui para vocês um apanhado de todas as principais pedras utilizadas em bancadas de cozinha, de banheiro, para que você tenha noção das diferenças, vantagens e desvantagens de cada uma e possa fazer aí a melhor escolha. Combinado? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Maria, eu sou arquiteta e nesse canal aqui eu vou te ajudar a conquistar a casa dos sonhos com vídeos toda semana. Então se você ainda não é inscrito, já sabe, né? Inscreve aqui no canal, não custa nada pra você, me ajuda bastante. Deixa o teu like no vídeo se você gostar, compartilha com aquele seu amigo que precisa dessas informações aqui, que precisa dessas dicas e ativa o sininho para você não ficar de fora de nenhum dos nossos novos vídeos aqui toda sexta-feira. Fechou? Então, bora pro vídeo. O primeiro tipo de pedra e o mais conhecido é o granito. Com certeza você já viu por aí um granito, você já viu na tua casa ou em algum lugar que você frequenta. Eu vou deixar umas fotos aqui para você ter aí a noção do que é o granito. O granito é uma pedra natural e ele é muito resistente. Tem aí algumas variações de cores, de tons de branco, acinzentado, até tons mais escuros, de marrom, de preto. E ele também não tem um custo tão elevado quando comparado com outras pedras, então ele acaba sendo uma opção que é resistente e que também é econômica. E ainda nessa categoria das pedras naturais, nós temos o mármore, que é parecido com o granito no sentido de composição, de ser uma pedra natural, porém ele é um pouco menos resistente porque ele é uma pedra mais porosa. Ele é extraído de rochas diferentes. E a aparência estética dele também é diferente, como nessas imagens aqui, ele tem esses veios mais espalhados, ele não é aquele monte de pontinhos como é no granito, então você consegue diferenciar ali esteticamente falando. Eu particularmente acho o mármore mais bonito esteticamente, mas eu sei que é uma pedra mais frágil e ele também costuma ser uma pedra um pouco mais cara. Mas qual que é a desvantagem desses dois tipos de pedra, granito e mármore? Por serem pedras naturais, eles têm uma certa porosidade. E o que significa isso? As pedras, principalmente as mais claras, ou seja, quanto mais clara for a pedra, mais porosa ela vai ser, e quanto mais escura, menos porosa. E aí essas pedras mais claras, que são mais porosas, elas têm uma tendência de absorver mais as coisas, absorver mais a água, manchar com mais frequência. Então, uma pedra de um granito num tom claro, por exemplo, ao longo do tempo ela vai manchando, porque vai infiltrando água, porque com essa porosidade ela absorve esses líquidos, esses materiais. Então, você deixa ali na pia uma taça de vinho, escorre aquela gotinha, sabe? Ela penetra na pedra e fica aquela manchinha roxa. Outros itens também que costumam manchar e que costumam penetrar ali na pedra. Então, o granito e o mármore são recomendados que você utilize sempre cores escuras, porque aí você vai ter menos porosidade e também essas manchas vão ser menos perceptíveis. Então é por isso que é muito comum você ver por aí o granito preto, né? Vou colocar aqui uma imagem. Eu tenho certeza que na maioria dos locais que você vai, nas casas e tudo mais, as pessoas utilizam esse granito. Por quê? Apesar de ele ser um pouquinho mais caro do que um granito mais claro, ele também vai ter uma tendência menor de manchar, porque ele é preto, então quanto mais escuro, menos poroso. Lembra que eu falei? Então, o preto é o menos poroso possível e também se tiver qualquer mancha, qualquer riscadinho ali de faca, não vai aparecer tanto porque é uma pedra preta, então já não vai aparecer tanto nessa opção. O mármore segue essa mesma regra do granito. Quanto mais clara for a pedra, mais porosa ela é, e quanto mais escura, menos porosa. Mas o mármore, ele é uma pedra um pouco mais frágil que o granito, ele é menos resistente e ele é mais poroso quando comparado ao granito. E é por isso que o mármore não é muito recomendado para você utilizar em bancadas, principalmente onde você vai ter contato com água. Se for uma bancada, por exemplo, uma penteadeira, uma mesa de trabalho, locais onde você provavelmente não vai ter um contato com água ou com qualquer líquido, aí sim você pode utilizar o mármore. Ele é muito bonito, mas ele vai ter aí essa falta de resistência e essa porosidade. Então, como aqui a gente tá falando de bancadas de cozinha, de banheiro, bancadas funcionais, né, bancadas de áreas molhadas, o mármore já não é uma opção tão legal.
Só que é claro que aqui eu tô falando do mármore comum, né? A gente tem o mármore dolomítico. Ele é um tipo de mármore diferente, muito mais resistente, porque ele é extraído de um tipo específico de rocha. Ele é mais raro de ser encontrado e por isso ele é mais caro. Então ele é uma opção sim, se você quer uma bancada de mármore, ele vai ter uma tendência menor de manchar, ele vai ser muito mais resistente e menos poroso, mas ele também vai ter um custo bem elevado quando comparado ao mármore tradicional. Ainda nessa linha das pedras naturais, nós temos o quartzo. É uma outra pedra natural que tem uma boa resistência, uma excelente resistência, mas ele também tem um custo mais elevado, então com certeza é algo para se considerar aí na hora de escolher a pedra de sua bancada. E como ele tem ali na composição dele não apenas o quartzo, né, a pedra natural em si, ele também vai ter vidro, metais, outros elementos ali na composição, você consegue uma variedade maior de cores, até cores inclusive um tanto quanto artificiais. Porque no mármore e no granito, você pode reparar que as pedras são de tons mais naturais, né? Não foge muito desses tons de branco acinzentado e aí vem para um marrom, para um preto, como eu falei, que são cores mais da natureza. Porém, o quartzo, como ele tem aí esses outros elementos na sua composição, consegue aí ter umas cores mais diferenciadas, então seria uma vantagem do quartzo também. A desvantagem é que por mais que ele não seja tão poroso quanto o mármore, quanto o granito, ele resiste melhor a essa infiltração, ele não resiste tão bem ao calor, então você largar uma panela quente pode acabar manchando, pode até acabar trincando a pedra, e isso se aplica também à exposição solar, então se você tem ali uma janela na tua cozinha que tem um raio de sol que bate sempre ali na mesma área daquela tua bancada de quartzo, provavelmente vai manchar com o tempo, principalmente nos tons mais claros. Inclusive, deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Existe uma pedra que chama silestone. Você já ouviu falar? Ela é de um custo elevado, ela é sofisticada, ela é super bacana, mas ela é um quartzo. Então, às vezes o pessoal fala, eu não vou colocar um quartzo na minha cozinha, eu vou colocar um silestone. É a mesma coisa. Silestone é uma marca. É igual quando a gente fala Bombril no lugar de falar esfregão de aço, ou sei lá, Gillette no lugar de barbeador. É tipo isso. O silestone é uma marca. Só que como ele é uma marca, ele vai ter ali o quartzo, mas ele também vai ter outros elementos ali, outros compostos da própria marca. Então não vou dizer que é exatamente igual, mas é uma marca e é quase 100% quartzo. Então a gente pode considerar aqui na categoria do quartzo. E agora, entrando aqui um pouquinho no campo das pedras industrializadas, nós temos o queridinho do momento, que é o Nanoglass. Ele é uma pedra 100% industrializada e ele é basicamente composto por resina e pó de vidro. Então, como ele é industrial, a gente consegue cores diferenciadas. Uma das grandes vantagens é o tom de branco que a gente consegue chegar com esse revestimento. Então, se você é daquelas pessoas que adora o branco purinho, o Nanoglass vai ser aí uma solução interessante para você. Ele é uma pedra super resistente, ele não costuma manchar, riscar, é fácil a manutenção, ele tem uma superfície super regular, super lisinha, justamente porque ele é industrializado. Mas a desvantagem tá aí semelhante ao silestone, que é a questão das altas temperaturas. Não que vai ter uma pedra aí que resista 100% a qualquer coisa, mas já tem um risco maior aí de manchar quando você coloca uma panela quente e tudo mais. E a principal desvantagem, ao meu ver, dependendo aí do teu bolso, é que ela é a pedra mais cara aqui da nossa lista. Então você tem que ter aí uma condição diferenciada para colocar esse tipo de pedra, mas vale a pena, né? Se você tiver ali um apoio para uma panela recém-tirada do fogo e tudo mais, eu acho que é bem válido sim. Ainda nessa linha do Nanoglass, nós temos o Marmoglass, que ele é muito parecido, mas ao invés de na composição ser resina e pó de vidro, a gente vai ter pó de mármore e pó de vidro. Então, por isso Marmoglass, porque é mármore com vidro. Então, ele é artificial, mas ele tem ali o pó do mármore na composição. E por fim, nós temos aqui uma outra opção que eu sempre falo por aqui de pedra industrializada, mas que vai ter um custo-benefício melhor do que o Nanoglass, por exemplo, que é o porcelanato. Todo mundo já conhece o porcelanato como um revestimento para pisos, paredes, mas ele também pode ser utilizado nas bancadas. E qual que é a vantagem de utilizar o porcelanato? Além de ele ter um custo
menor, ele vai ter uma resistência muito grande por ser uma pedra industrializada, ele é fabricado em altas temperaturas e por isso ele tem uma resistência muito grande a manchas, ele também resiste a altas temperaturas, então aquela questão de largar uma panela quente em cima acaba sendo mais possível. Claro que eu não tô dizendo aqui pra você tacar fogo aí na tua bancada, porque pode dar problema, não me responsabilizo, mas ela é mais resistente a altas temperaturas do que as outras pedras. Outra vantagem é que ele tem muitas opções de estampas, de cores, de modelos. Então, se você, por exemplo, gosta do mármore, você pode comprar um porcelanato que imita mármore, um porcelanato marmorizado e ter uma bancada com uma aparência de mármore, mas que vai ser uma pedra industrializada, muito mais resistente. Com relação às desvantagens, a gente tem a questão das emendas. Se você comprar uma pedra de um tamanho menor, você vai ter ali algumas emendas visíveis na bancada. Elas são bem discretas, mas ainda são perceptíveis. Mas se você não quiser que fique emendas, você pode comprar aí um formato muito maior de porcelanato. Hoje em dia a gente tem as lastras, que são pedras enormes aí, 3,20 por 1,60, 1,20 por 2,40. Então são pedras que permitem que você faça uma bancada mais inteira, porém elas têm um custo mais elevado também. Então vai de se colocar na balança para ver se vale a pena utilizar. E uma outra desvantagem, que não é bem desvantagem, é um cuidado a mais que tem que ter, é com a mão de obra que vai fazer a instalação. A instalação de todas essas outras pedras que eu falei antes, você vai conseguir com uma marmoraria. Mas a bancada de porcelanato, ela precisa ser feita por uma mão de obra especializada. E não é qualquer azulejista, tem que ser uma pessoa especializada em bancadas. Eu já vi bancadas muito grosseiras, assim, muito feias, muito mal feitas. Porque pra bancada de porcelanato dar certo, pra ela ficar legal, tem que ficar um acabamento muito perfeito. Nos cantinhos, quando você vai ter aqui uma peça e aqui outra peça, aquele cantinho 45 graus, sabe, bem discreto, com uma massinha ali colante na mesma cor da pedra, então tem que ser tudo feito com muito cuidado, com muito capricho, pra que fique um acabamento bacana. E dependendo aí do tamanho da pedra, da forma como foi feito, fica até parecendo que é uma pedra natural, que é um mármore, porque fica super discreto, você nem nota que é um porcelanato. Mas tem igual resistência, você não precisa se preocupar aí com questão de quebrar, você pode subir em cima da bancada, você pode, enfim, utilizar à vontade, só que tem que ter o cuidado com a pessoa que vai instalar para você. Tem que ser uma mão de obra especializada nesse tipo de instalação. Agora eu quero que você me conte aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, muito pedido lá no meu Instagram, porque vocês querem saber aí quais são as opções que a gente tem no mercado de bancadas. Muita gente pergunta por que eu gosto tanto das bancadas de porcelanato, o que elas têm de diferente, quais são as vantagens e desvantagens. Então hoje eu decidi trazer um pouquinho de cada uma dessas mais conhecidas. É claro que tem outros tipos de pedras, de tecnologias hoje em dia, mas eu trouxe aqui as principais, as que são mais utilizadas aí no nosso mercado. E eu espero que vocês tenham gostado aí dessa explicação. Se ficar alguma dúvida, manda aqui nos comentários ou vai lá no meu Instagram, que sempre tem caixinha de perguntas para ajudar vocês também. Mais uma vez, como de costume, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixa o teu like no vídeo se você gostou, compartilha com algum amigo agora que você viu que esse vídeo tá top, tá muito bem feito, você pode compartilhar aí com seu amigo que precisa dessas informações. E é isso aí, até a próxima, fui!